Testosterona em gel funciona? É só enganação? Será que dá para usar como terapia de reposição hormonal para homens? Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A terapia de reposição hormonal, existem vários tipos de apresentações de testosterona que podem ser utilizadas. A primeira delas é a oral, que é muito pouco utilizado, ou seja, é comprimido, pelo fato desses comprimidos de testosterona serem bastante hepatotóxicos, ou seja, existe uma grande possibilidade de você machucar o fígado tomando comprimido de testosterona. Então, portanto, é uma via que é muito pouca utilizada. Uma outra via que é bastante utilizada é a via injetável, onde existem diversos tipos de apresentação de testosterona para a gente utilizar e que eu vou falar posteriormente sobre essas substâncias num outro vídeo. E a terceira forma que é utilizada, que vem ganhando bastante o mercado, é a testosterona em gel. O que é essa testosterona em gel? É a nossa testosterona natural ligada a um veículo, que é um veículo hidroalcoólico, que serve para carregar, ou seja, para a pele absorver a testosterona. A primeira desvantagem desse tipo de aplicação é que, como a meia-vida dessa testosterona ela é curta, em torno de 6 horas, o que é a meia-vida? A meia-vida é o tempo que a gente leva para o organismo depurar, ou seja, metabolizar metade da substância. Então, como a meia-vida é de 6 horas, se eu aplicar uma dose X agora de testosterona, daqui 6 horas o seu corpo vai ter metabolizado metade, então você vai ter X dividido por 2 de testosterona no seu organismo. Então, portanto, essa depuração ela é rápida, então daqui 6 horas dividiu por 2, daqui mais 6 horas dividiu por 4. Então, praticamente não tem mais dose no corpo. Por isso, a primeira desvantagem da testosterona em gel é que ela precisa ser aplicada diariamente. Para você conseguir atingir níveis terapêuticos de testosterona, a testosterona em gel precisa ser aplicada diariamente. Uma outra desvantagem da testosterona em gel é que alguns pacientes desenvolvem alergia ao veículo. Não dá para você desenvolver alergia à testosterona porque ela é idêntica ao do seu corpo, então você não vai ter alergia à testosterona em si, mas você pode causar uma alergia ao veículo, ao gel, que acaba causando irritações ali na pele, onde vai ser aplicada. Os trabalhos mostram que essas irritações acontecem em torno de 1 até 7% dos casos. E uma outra desvantagem é que, se você passar o gel e logo em seguida estiver em contato com outra pessoa, essa outra pessoa pode entrar em contato com a substância e absorver testosterona. Portanto, essa é uma desvantagem. A gente recomenda, depois da aplicação do gel, esperar pelo menos 15 a 20 minutos para não ter contato com ninguém e transferir a substância, a testosterona, para outra pessoa. Mas a testosterona em gel é só desvantagem? Não, ela tem grandes vantagens. O fato dela não ser injetável já é uma vantagem que muitas pessoas preferem. Então, por isso ela vem ganhando bastante os mercados, tanto europeu quanto americano, vem crescendo o uso desse tipo de testosterona para terapia de reposição hormonal. E quais as vantagens? Por ela não ser injetável, a testosterona em gel ela não atinge níveis suprafisiológicos, ou seja, níveis acima do normal. Então, para pacientes que estão fazendo nível de reposição hormonal, a gente controlar esses picos de testosterona para os casos de uso de testosterona injetável, às vezes é bem complexo. Então, quando a gente usa a testosterona em gel, como a dose não é tão elevada, a gente consegue não ter esses picos acima do normal. E a gente consegue também imitar o que a gente chama de ciclo circadiano. A testosterona, a gente sabe que durante o sono ela diminui um pouco a produção e o corpo volta a produzir de manhã. Então, como você passa a testosterona pela manhã, a gente consegue imitar um pouquinho esse ciclo circadiano, simulando um pouquinho aí o que é o mais fisiológico para o organismo. E uma outra vantagem, que a gente acaba transformando uma desvantagem em vantagem, que é, se o paciente tiver algum efeito colateral, ou seja, se ele desenvolver alguma complicação da reposição hormonal, a gente simplesmente interrompe no dia seguinte o uso da substância e o paciente já não vai ter mais o efeito porque ele não vai ter mais reposição de testosterona circulando. Portanto, se você precisar interromper para as medicações injetáveis, depois que você fez a aplicação, não tem como tirar do organismo. Então, no caso de pacientes que às vezes têm alguns problemas que podem piorar com o uso da testosterona, se você entrar com a testosterona em gel, com a testosterona tópica, você consegue suspender no dia seguinte sem grandes problemas.
Como que é feito o controle do tratamento nesses pacientes que estão fazendo a testosterona em gel? Idealmente, a gente precisa de 3 dosagens de testosterona. Uma delas após 24 horas da primeira aplicação, a segunda dosagem cerca de 2 a 8 horas depois da aplicação e uma terceira dosagem depois de 2 semanas de tratamento. Tudo isso é para a gente saber como é que está o metabolismo da testosterona, como o seu corpo está recebendo, como o seu corpo está metabolizando esse tipo de substância, para a gente poder fazer o ajuste de dose. A gente tem no mercado apenas uma apresentação, que é o Androgel. Essa apresentação ela vem com 5 gramas e é 1%, ou seja, são 50 miligramas de testosterona cada vez que a pessoa passa. Mas pode ser manipulado outras apresentações, que pode ser de 2,5 gramas até 10 gramas de testosterona para você poder utilizar. O uso da testosterona em gel inibe o eixo? Tem algum problema? Pode causar infertilidade? Pode sim. Como é testosterona, como é idêntica ao seu organismo, essa testosterona ela vai agir em todo o eixo de produção hormonal, no eixo que nós chamamos de hipotálamo, hipófise, gônada, né, testículo, e ela vai sim inibir a produção de testosterona do seu próprio corpo. Então, ela é testosterona, ela é uma terapia de reposição hormonal. Então, pacientes que tenham desejos de fertilidade não devem utilizar esse tipo de tratamento, porque pode sim causar infertilidade principalmente durante o uso do tratamento, e vai sim inibir o eixo hipotálamo, hipófise, testículo de produção de testosterona. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo para você assistir. Um deles é sobre os principais sintomas que pode causar deficiência de testosterona e o outro é se a vasectomia pode reduzir a produção hormonal de testosterona no homem.